Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bom, meus amados irmãos, nós poderíamos dizer que esta é a mensagem mais importante de toda a Bíblia. Não a mensagem em si de uma igreja sem marido, mas a mensagem que está registrada no capítulo 18 do Apocalipse, e todos irão concordar que essa é, de fato, a mensagem mais importante para a nossa época. E a razão é simples. Vamos ler Apocalipse 18, a partir do capítulo 1, do versículo 1. Apocalipse 18, 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Nunca em toda a história da humanidade, um anjo desceu com tanto poder, de tal forma que iluminasse toda a terra com a sua glória. Na época de Cristo, Cristo vem à terra, ilumina a terra com a sua presença, ele é o sol da justiça, e todas as trevas foram varridas até então, mas, como o pecado acelerou, a sua incursão desde lá, certamente nós precisamos de uma mensagem hoje com maior poder ainda. Lembrem-se que na época, a chuva que atingiu os nossos irmãos do passado foi a chuva temporã, que fez brotar a semente, fez brotar a igreja de Cristo, mas agora a igreja precisa amadurecer. E ela vai amadurecer com a chuva serôdia, a maior torrente de poder que Deus vai derramar sobre a terra, para que possa realmente amadurecer o seu povo, a sua seara, a sua colheita. Versículo 2. Clamou fortemente com grande voz, dizendo, novamente veja o poder dessa mensagem. Se você pega a mensagem número 1, diz que o anjo foi com grande voz. A mensagem número 2 diz que ele foi apenas dizendo. E a mensagem terceira diz que ele foi também com grande voz. Mas a quarta mensagem, que é a terceira, agregada agora, à segunda, ou seja, um complemento da segunda, é dada com grande poder, e ela é dada com grande voz. Clamou fortemente com grande voz. Poder, coragem, sem medo, uma mensagem que vai abalar o mundo, mas vai realmente fazer com que a grande seara do Senhor esteja pronta. Dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Por que isso acontece? Porque a igreja, nessa época, perdeu o seu marido. Por que é que ela se torna morada de demônios? O coração humano, ao receber a influência divina, ao receber o Espírito de Deus, ao receber o próprio Cristo pelo seu Espírito habitando no coração, é dito, que no livro do Apocalipse mesmo, quando você vê a carta a Laodiceia, quando você vê as mensagens do Senhor a ela, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei a ela, cearei com ele e ele comigo. Então, quando Cristo agora bate na porta do coração, bate na porta da igreja, ele está pedindo acesso. Quando ele entra, o que ele faz? Ele tira todos os demônios, ele tira todos os anjos caídos, todas as influências do inimigo, e agora aquele templo do Espírito Santo passa a estar limpo. Porém, o que ocorre? Ocorre que ele disse que quando ele vai, limpa, e deixa essa morada limpa, mas a pessoa depois retrocede, a igreja entra em apostasia, agora voltam 7 demônios, ou seja, a plenitude dos demônios agora entram e tomam conta tanto da igreja, que é a pessoa como templo vivo, quanto a igreja institucional que expulsou o seu marido dali. E essa época mostra claramente que o marido não está mais ali. Por quê? Porque senão os demônios não teriam acesso. Lembre-se, a palavra de Deus ela é perfeita em todos os sentidos. Ela não é um fato isolado com Apocalipse, com João, não. Ela está todinha ligada. E tudo que a gente aprende na Bíblia, principalmente à luz da verdade presente,
deve levar o povo e cada um de nós a uma decisão. Esta não é uma mensagem teórica. Esta é uma mensagem que requer uma decisão e uma decisão imediata. Não importa onde você está como uma igreja institucional, não importa se você está na igreja adventista, não importa se você está na congregação, não importa se você está na assembleia, por favor, não faça o que fizeram a maioria. Não faça. Não diga que a tua igreja é melhor. Não diga que o teu pastor é melhor. Simplesmente aceite o que o céu te dá. Sai dela, povo meu. Apenas procure saber o que está acontecendo. Procure entender por que Deus dá uma mensagem tão forte e tão poderosa. Vamos seguir e veja por que o Senhor faz esse apelo tão duro, tão firme e tão enérgico. Diz, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, essa voz é do céu. Não é de Rogério, não é de Fábio, não é de homem algum. É uma voz que vem diretamente do céu a você. E você precisa ter ouvidos para ouvir. Não pode ser como os fariseus, que tinham ouvidos e não ouviam. Ouvidos e não ouvem. Veem, mas não enxergam. Né? E aí a mensagem se levanta dizendo, sai dela, povo meu. Essa é uma mensagem para o povo do Senhor. Se você se reconhece como povo do Senhor, essa mensagem é para você. Sai dela, povo meu. Por quê? Para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O apelo é simples e direto. Enquanto você, com o seu dinheiro, com as suas ofertas, com o seu tempo, com o seu talento, está numa igreja institucional que está, acredite, está preenchendo esses requisitos e está se preparando para se tornar morada de demônios. Se você está numa igreja que não guarda os mandamentos da lei de Deus, essa igreja não tem um muro de proteção, os demônios já estão ali há muito tempo. A lei de Deus é um muro de proteção para que o inimigo não entre. São 10 colunas plantadas pelo Senhor para defendê-la. Essa é a torre, é o muro que ele cercou Jerusalém. A Jerusalém espiritual está cercada por um muro para que os inimigos não entrem, os demônios não entrem. Se esse muro foi derrubado, ou se esse muro nunca foi levantado na sua igreja, se a sua igreja não defende os 10 mandamentos, incluindo o mandamento do sábado, acredite, os demônios já estão ali. Já estão e já estão operando. É uma questão de tempo para que se torne morada completa de demônios. Basta que a marca da besta seja assinalada e ela cai completamente. Mas não há razão nenhuma para você estar sendo influenciado pelos inimigos. Não há razão nenhuma para que você ajude com as suas ofertas, com os teus talentos. Você foi chamado por Deus. Você precisa ser uma pessoa consagrada a Ele. O céu te chama. O céu não precisa de nós, mas o céu quer você. E você precisa entender que essa mensagem é: sai dela para que você não seja participante dos pecados dela. Você vai ser influenciado. Não há como estar num lamaçal e não se sujar. Por favor, entenda a mensagem. Entenda, não deixe que essa mensagem saia do seu coração. Siga e veja. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já seus pecados se acumularam até o céu. Os pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Esse Deus se lembrou não é que Deus esqueceu em algum momento. Deus está dizendo: eu agora vou agir. É tempo de sair. É tempo de sair. Você não pode estar sendo influenciado mais por mensagens que não chamam você a um verdadeiro e completo, e uma verdadeira entrega completa a Deus. Não há mais tempo para brincar de ser cristão. Não há mais tempo para fazer de conta que somos cristãos. Não há mais tempo para ser cristãos de templos. E veja por quê. Tornai a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Vai ser dado em dobro tudo que essas igrejas, em apostasia, através do ecumenismo, estão se preparando para fazer. Por isso digo, teu talento, teu dinheiro, tua ajuda, teu tempo, tudo que você está investindo numa igreja, nesta situação, será usado contra você no momento em que você decidir seguir realmente a Deus. Lembre-se, o apóstolo Paulo diz:
todos que quiserem seguir piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Você vai ser perseguido ou perseguidor. Se estiver numa igreja institucional ligada ao ecumenismo, e há 99% de chances que a tua igreja esteja ligada ao ecumenismo, você vai perseguir com certeza cada um de nós que se ficarmos firmes até o fim. Não haverá mais em cima do muro, não haverá mais mornos. Chegará um tempo em que Laodiceia, ela completamente se entrega ao demônio ou completamente se entrega a Deus. Laodiceia é a condição da última igreja. E é por isso que tudo está agregado. A condição laodiceana, a condição de uma igreja nesta situação. E esta igreja, não se engane, o que ela te diz é exatamente o que está aqui agora. Versículo 7. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração. Não se engane. A igreja, o pastor, ela diz a você exatamente isso. Estou assentada como rainha. Não sou viúva e não verei o pranto. É o que ela diz. Não sou viúva, eu tenho um marido. Mas ela já crucificou o marido há muito tempo e só não percebeu isso. Como foi que ela crucificou esse marido? O que ela fez para perder esse marido? Vejamos o que diz o livro de Efésios, para que isso vá ficando agora mais claro para nós. A mensagem é: sai dela, povo meu. Não há desculpa, não há tempo a perder. É para sair. O Senhor mandou sair, tem que obedecer. Aí, no livro de Efésios, faz um comparativo bastante simples, mas que pontua a questão da igreja. Capítulo 5, versículo 22. Vós, marido, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Veja que ele compara a igreja aqui com o corpo. O corpo é o corpo. O corpo é Fábio Amaro, Rogério, Paulo Pinto. O corpo é o grupo unido. Você é um membro. E você, como membro, está na situação. Você tem que fazer parte do verdadeiro corpo do qual Cristo é o único marido que pode ser aceito. Cristo, e apenas Cristo, entenda isso, pode assentar-se no trono da igreja. Não importa. A tua igreja é assembleia, tem um presidente, então já tem outro no trono. Cristo não vai dividir o trono. O trono é dele, ele é supremo. A outra igreja, tem presidente? Roubou o lugar de Cristo. A igreja de Deus na terra, o verdadeiro corpo de Cristo da terra, não pode ter um presidente. Não pode. Entenda isso. Não pode. No momento que se assenta um presidente numa instituição, Cristo foi tirado de lá. Por favor, entenda isso. Cristo sempre quis ser o cabeça da sua igreja. O povo de Israel foi dito a eles: não, vocês não podem ter rei. Queremos um rei. E colocaram Saul. Daí para frente, só problemas na igreja. Cristo deixando de lado cada vez, sendo deixado de lado cada vez. Cristo não pode dividir o seu trono em relação à igreja. Cristo divide um trono com o Pai. Mas o Pai deu soberania absoluta ao Filho para ser o cabeça da igreja nessa terra. É preciso que você entenda isso, por favor. Não há dois lugares no trono da igreja. Só há um trono e só pode assentar-se nesse trono o legítimo soberano dela, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. É Ele quem nos intercede junto ao Pai, é Ele quem é o mediador, é Ele quem é, de fato, aquele que está entre nós e o nosso Pai. Não se engane, por favor. Esse sistema piramidal que domina todas as igrejas hoje está levando o ecumenismo a cabo através dos seus líderes e as igrejas não sabem e não percebem. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O comparativo aqui é simples, muito simples. Ser cristão não é fazer parte de uma instituição. Ser cristão é ter um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento, entenda, é um relacionamento mesmo. É um relacionamento comparado ao do marido e da mulher. Um relacionamento íntimo, onde nós conhecemos profundamente o nosso marido, que é Cristo, o marido da igreja,
que é Cristo. E ao conhecer este marido, nós nos entregamos constantemente a ele, para que ele nos prepare para verdadeiramente fazer parte da sua família celestial, como deve ser. Nós entendemos, então, até aqui, que, número 1, há um problema com a igreja. Há um problema com todas as igrejas que compõem a Grande Babilônia. A Grande Babilônia, de Apocalipse 14, que falamos, para que não se esqueça, é uma igreja hoje que está sendo formada por várias outras igrejas através do ecumenismo, e todas essas igrejas estão se unindo. E as igrejas que fazem parte hoje, né, da Grande Babilônia, não da Babilônia de Apocalipse 14, mas da Grande Babilônia de Apocalipse 18, são, na sua esmagadora maioria, igrejas, inclusive, apostatadas, em plena apostasia, porque elas é que não estavam unidas à Babilônia, agora se unem, formando a Grande Babilônia. Objetivo? Destruir a verdadeira igreja de Cristo. Esse é o objetivo. Sempre foi o objetivo de Babilônia escravizar o povo de Deus. Lembrem-se, desde o passado, já com Nabucodonosor e daí para frente, sempre a Babilônia literal e a Babilônia espiritual, o tempo todo, objetivo, escravizar a igreja. Começou de forma muito simplista com a Babilônia literal, deu continuidade com Roma, a Roma papal, continuidade com a Roma espiritual, e o papado assumindo como chifre pequeno esse trabalho agora, fazendo com que isso, né, seja cada vez mais perigoso. Né? Então, de João, do livro de Efésios, passamos para o livro de Mateus, no capítulo 24, Mateus, capítulo 24, vamos ver ainda o que nos reserva o Senhor no livro de Mateus, no sermão profético de Jesus. Mateus 24, lemos. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Problema. A igreja, naquela época já, os discípulos tinham um templo maravilhoso. Essa era a instituição. Era a instituição personalizada. A inspiração traria isso de uma forma, assim, bastante simples. Deus sempre teve uma igreja. Não é uma grande catedral, não são os grandes templos, mas o povo de Deus reunido que procura guardar os mandamentos da lei de Deus. Esse é o povo e a verdadeira igreja de Deus. Mas há uma igreja que acaba contrafazendo a verdadeira igreja espiritual, os verdadeiros judeus espirituais, o verdadeiro povo espiritual de Deus, que se levanta maciçamente e agrega a si inúmeros que se dizem cristãos, mas que infelizmente têm o mesmo pensamento que tinham os discípulos naquela época, e todo aquele povo, infelizmente, um povo que não aprendeu com Cristo, não ficou com os discípulos e finalmente gritaram, crucifica-o, imaginando realmente que estavam fazendo uma grande obra. Lembrem-se, meus irmãos, nada novo debaixo do sol. Lembrem-se que estava ali Barrabás, que se chamava Jesus Barrabás, e havia o Jesus verdadeiro. Havia um Jesus falso, um Jesus que não era Jesus. Barrabás fez uma sedição violenta, se passava pelo Messias, e aí, finalmente, haviam dois Jesus para seguir. Pilatos diz, escolham. Que Jesus vocês querem? Por favor, pense nisso, meu irmão. Eles escolheram Barrabás. A história vai se repetir. Hoje, dois Jesuses estão sendo oferecidos ao povo. O filho literal de Deus. Assim como lá, Jesus era o filho literal de Deus. E um falso Jesus, que não é o filho literal de Deus. Não é necessário que haja um Jesus físico para que esse engano se impere. Basta que a doutrina ensine um falso Jesus e você estar aceitando um falso Jesus tão certo como aquele povo aceitou a Barrabás. O resultado de ter aceito Barrabás, a história conta. Mulheres dentro do templo, mulheres dentro de Jerusalém, cercadas, comeram os próprios filhos. Por favor, irmãos e irmãs, essa não é uma mensagem simples. Essa não é uma mensagem com que se possa brincar. É preciso que o povo de Deus desperte. Nada há de novo debaixo do sol. Está sendo oferecido hoje um Jesus que não é o filho literal de Deus.
está sendo oferecido um Jesus que se diz, pura e simplesmente, que assumiu o papel de Filho de Deus. Esse é o novo Barrabás sendo oferecido ao povo. Quando Jesus foi retirado do templo, a coluna, o fundamento da igreja ruiu. Era só uma questão de tempo para o templo ruir. E foi o que aconteceu. Em pouco tempo, Céstio cerca a cidade, o verdadeiro povo de Deus, atendendo a mensagem do anjo, atendendo a mensagem de Cristo, que disse, quando vir de Jerusalém sitiada, saiam, saiam, saiam. Os cristãos saíram. A mesma mensagem se levanta hoje. Sai dela, povo meu. Saiam, por favor, saiam. E o que acontece? Acontece o que aconteceu no passado. Poucos cristãos, verdadeiros cristãos, saíram. Foram para uma cidade pequena e lá aguardaram instruções do mestre. Os que ficaram, morreram todos. Mas não morreu um só cristão lá dentro. Razão? Ouviram a mensagem. Sai dela, povo meu. Mateus 24. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não vai ficar pedra sobre pedra, meu irmão. E, por favor, entenda sempre a literalidade e a espiritualidade de cada um dos temas, de cada uma das palavras. Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar ninguém vivo. Não vai ficar ninguém, não vai escapar ninguém que resolver ficar finalmente em Babilônia. Quando a mensagem poderosa do anjo diz, sai dela, povo meu. Saiam. Tito está chegando. Céstio cerca a cidade. Repentinamente, porque o Senhor havia dito, saiam. Não havia como eles saírem. Céstio tinha cercado a cidade. Mas Deus, quando fala, pode ter certeza que ele providencia. Simplesmente Céstio abandona o cerco. E foge. Sai. Os cristãos saem. E os judeus perseguiram Céstio e os romanos. Mataram alguns, roubaram algumas coisas, voltaram para o templo vitoriosos, comemorando. Pouco tempo depois, Tito vem, cerca a cidade e não escapou ninguém. Nada. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Eclesiastes 1:9. Apenas para reforçar a ideia sempre que temos dito. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada de novo debaixo do sol. Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Jeremias 7, iniciando pelo 1 até o 4. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor. A casa do Senhor é para ser a igreja de vocês. É para ser. A casa do Senhor é o templo do Espírito Santo. A casa do Senhor é onde se reúne o povo de Deus. Mas a casa do Senhor, neste caso, é o templo físico. Templo físico. Veja por quê. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, todos os líderes. Vós que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Ouçam, vocês estão entrando para adorar ao Senhor. Ouçam o que eu estou dizendo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Melhorai os vossos caminhos. Só um jeito de melhorar os caminhos. Em primeiro lugar, quando Maria e os seus filhos foram até Jesus e disseram a Jesus, Senhor, estão aí tua mãe e teus irmãos. Jesus disse, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Meus irmãos, em outras palavras, são os que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus. Porque todos os teus mandamentos são justiça. Os mandamentos da lei de Deus é que podem fazer com que você, de fato, entenda os caminhos que você deve andar. Por quê? Porque os mandamentos são regras que manifestam o caráter do nosso Deus. Melhorar o caráter teu é impossível se a lei do Senhor Deus não estiver escrita no teu coração.
E para ser escrita no teu coração, basta que você peça, basta que você aceite, basta que você diga: Senhor, escreve a tua lei no meu coração. Dá-me olhos espirituais, Senhor, para ver que os teus mandamentos estão em vigor. Dá-me olhos espirituais para entender que os teus mandamentos são um muro de proteção que me protegerão a mim e a minha família. Dá-me ver, Senhor, o objetivo das tuas leis, para que um dia, Senhor, também eu possa refletir o caráter de Cristo, que ele possa vir me buscar como igreja particular, e que ele possa vir nos buscar como igreja, congregação, como pessoas unidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Não se fie em palavras falsas. Você nunca vai ouvir do seu pastor dizer que o templo em que você está, que a igreja em que você está, não é uma igreja de Deus. Nunca você vai ouvir isso. Não se fie nessas palavras, porque elas são falsas. Não se fie em palavras que dizem: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Chegou um tempo em que não se trata mais de local. Na verdade, nunca se tratou de local. Porém, agora é um tempo que, mais do que nunca, não se trata de local. Deus chamou um povo. Deus chamou os hebreus na época. A apostasia foi completa, de tal maneira que crucificaram o mestre, o cabeça da igreja. Deus chama outro povo. Passa o tempo e Deus chama outro povo. E a apostasia se repete. Negam o soberano, filho de Deus, e negam a paternidade do seu pai. Expulsaram a Cristo da igreja e realmente gritam, e gritam alto: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Nada nos acontecerá. Foi exatamente o que aconteceu lá. Não saiam, esse é o templo do Senhor, nada ocorrerá. Não ficou pedra sobre pedra. Pedras de 1 tonelada, que seria impossível quebrar, esmiuçar, com qualquer evento da natureza. Ocorre que pegou fogo no templo, na parte interna, e como era revestido de ouro, as câmaras, o ouro derreteu e foi entrando pelas pequeninas frestas entre os mármores de ligação. Os soldados, os romanos, para poder arrancar todo o ouro, pulverizar aquelas pedras, para poder arrancar o ouro que ficou incrustado em todas aquelas frestas. E não ficou pedra sobre pedra. E não ficará novamente pedra sobre pedra, se o verdadeiro povo de Deus não despertar para entender o tempo em que vivemos. João, capítulo 4. João, capítulo 4. Vamos encontrar aqui um relato que ao mesmo tempo é simples e complexo, mas com certeza, pelo Espírito de Deus, será perfeitamente entendido pelo povo de Deus nesta terra. 4:1. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Primeira lição. Nós queremos, muitas vezes, oferecer o evangelho. Nós precisamos saber chegar ao coração das pessoas. Jesus tinha a verdadeira água da vida a oferecer a essa mulher, mas ele pede para que esse coração possa se abrir. Tente chegar a um católico para ensiná-lo. Dificilmente você terá sucesso. Mas peça algo a ele e quem sabe a porta se abrirá. Jesus, então, pede de beber. Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Na verdade, os samaritanos, em realidade, não tinham tanto assim contra os judeus. Os judeus é que tinham mais problemas com eles. Os samaritanos eram um grupo
de pessoas que estavam ali, né, havia feito parte do povo uma época, mas agora, separados, tinham o seu culto paralelo ao verdadeiro culto, e os samaritanos eram marcados pela adoração a imagens. Pense num povo que adora imagens. Aqui está representada todas as igrejas. Essa mulher aqui representa, aqui, num primeiro momento, todas as igrejas que fazem uso de imagens. Todas elas. Se você pegar o budismo, se você pegar todas as igrejas. Claro que, em princípio, a primeira aplicação era para o pseudo-cristianismo, mas pense numa igreja cristã, em primeiro lugar, que adora imagens, e pense, obviamente, depois em todas as outras que se dizem igrejas e que são adoradores de imagens. De um lado, as igrejas que não têm conhecimento nenhum do mandamento. O mandamento, é claro, é específico. Não farás para ti imagem de escultura. Eu estou entrando direto na analogia, porque senão demoraria muito tempo para explanar isso tudo. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Há um outro ensino aqui também, que poderia facilmente ser colocado assim. Como sendo tu adventista, como sendo tu protestante, pedes de beber, pede que eu te ensine a beber a água da vida, sendo eu católico. De um modo geral, os católicos não conhecem a vida. De um modo geral, os católicos não conhecem a verdadeira água da vida, a palavra. Como então você vem pedir para mim? Sigamos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Ela não havia entendido nada. Até aqui ela está no terreno. Ela está apenas com a mente terrena funcionando. E Jesus vai despertá-la para uma visão espiritual das coisas. Cada um de nós precisa disso a cada dia. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos respirar a atmosfera celestial. Nós precisamos, após o nosso dia de trabalho, ter um encontro com Deus cada dia. Seja na madrugada, seja na tarde, no seu culto matinal, no seu culto vespertino, não importa. É preciso ter comunhão com Deus. Na madrugada é excelente. Quando você acorda 4 horas, 3h30, 5 horas da madrugada, a sua mente está fresca. E você consegue se ajoelhar e falar com Deus, e Deus te revela coisas fantásticas através da sua palavra. Porque a sua mente está tranquila. É o melhor horário para se ter comunhão com Deus. Por isso Jesus passava madrugadas falando com seu Pai. Esse é um horário preciosíssimo. É cansativo, mas vale. São cada pérola que Deus te mostra que você realmente sai vibrando para o trabalho. 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Agora ele vai levá-la ao pensamento e à mente espiritual que ele quer. Veja, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando você recebe a palavra, quando você estuda a palavra, quando você mastiga a palavra, quando você bebe a palavra, não há como guardar para si. Você vira automaticamente um vaso cheio de água. E essa água começa a transbordar, porque não há como reter a preciosa água da vida para a gente. Não há como reter para si essa preciosa água da vida. Eu muitas vezes tenho que parar de estudar. Quando estou estudando, tenho que parar e me ajoelhar e dizer assim: Senhor, dá-me primeiro beber água, para depois levar aos outros. Porque muitas vezes a minha mente já está vibrando em como levar para outros aquilo que Deus me dá. É automático. A mente da gente já funciona assim. E lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Se você não enche o teu coração com a palavra, você não terá o que comunicar. Não terá. Acredite. Você vai chegar, Deus vai dar a oportunidade, e ela vai passar. Por quê? Porque o verdadeiro tesouro não está no teu coração. E então, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus. E aqui começa, de uma forma toda particular, uma igreja sem marido. Disse-lhe Jesus:
Vai, chama o teu marido e venha. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Por quê? Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Espera aí, momento. Ela disse que não tenho marido. E Jesus diz: o que agora tens. Jesus mostra a ela que ele conhece com profundidade a vida daquela mulher. Mas ele também mostra que ele conhece a profundidade da sua igreja. A igreja institucional. A igreja pode tentar esconder de você. Mas Jesus está vendo. Ele está dizendo: não, vocês têm um marido, sim. Vocês têm. Só que ele não é o marido. Por quê? Porque tem um marido, mas não é o marido. Esta mulher havia se prostituído e ela havia escolhido um outro. O verdadeiro marido já não estava mais com ela. A igreja torna-se prostituta quando rejeita o único marido que pode ter. Jesus, inclusive, é específico. Vós, maridos, amai vossa mulher, uma. Cristo não tem várias mulheres. Não tem. Cristo tem uma mulher, uma igreja. Não é uma grande catedral, não são os templos belamente construídos, mas é o povo de Deus que se reúne em nome de Jesus Cristo, que guarda os mandamentos da lei de Deus e tem o testemunho de Jesus. A verdadeira igreja de Cristo guarda os mandamentos da lei de Deus e tem o que a Bíblia chama de espírito de profecia. É uma igreja que consegue ver os movimentos proféticos, os sinais dos tempos, como Cristo disse que viria. Vocês olham para a figueira e não conseguem reconhecer os tempos? Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Nós não vamos cruzar o momento profético agora para mostrar como isso se cumpre agora. Porém, porque não é necessário, uma vez que o nosso foco agora é uma igreja sem marido. Mas, por favor, preste muita atenção nisso. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora entrou. Agora ela entendeu que ela está diante do verdadeiro marido. De alguém que consegue, embora ela não consiga reconhecer em toda a instância que esse é o prometido, ela consegue já vislumbrar espiritualmente que ele é um profeta. Já é meio caminho andado. Mas ela vai chegar mais fundo. E aqui, o primeiro reconhecimento verdadeiro é esse. Você consegue ver que Jesus é profeta. Jesus não é apenas o Messias. Não é apenas o cabeça da igreja. Jesus é aquele que revela o Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ele revela agora toda a história dessa mulher. A mulher imaginou que poderia esconder dele que tinha um marido, mas que era um marido que não deveria ser. Mas Jesus conhece o coração não só da mulher, não só de você. Ele conhece o coração da sua igreja. Por isso, quando ele se apresenta na igreja, ele diz: isso diz a testemunha fiel e verdadeira. Ele é testemunha de tudo que acontece na igreja e ele não só a relata fiel, mas verdadeiramente. Não há como negar o que ele diz sobre a igreja. E aí, ele segue. Senhor, vejo que és profeta. E o que ela diz agora deveria abrir o coração, os olhos, a mente de todo aquele que se diz cristão nos dias de hoje. Todos, sem exceção. Nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Essa é exatamente a retórica dos membros de igrejas. Meu pai foi católico, eu vou morrer católico. Eu faço parte da Igreja Adventista do 7º dia. Eu adoro em Jerusalém. Eu faço parte da Igreja Luterana. Eu tenho a verdade. Eu faço parte da congregação. Eu sou da Assembleia há 40 anos. Nossos pais adoraram nesse monte
E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela diz, nossos pais fizeram isso. E vós, incluindo Jesus, vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Vocês adventistas dizem que é na igreja adventista. Aqui estão representadas basicamente duas igrejas. Basicamente duas igrejas. Adoradores de imagens e outra igreja que foi a que recebeu os oráculos de Deus. A igreja que mais recebeu luz do céu. Vamos ver como. Jesus, no versículo 22, diz: vós adorais o que não sabeis. É um fato. A maioria católica não sabe o que adora. Não sabe, porque adora uma imagem. Não sabe. Nós, agora sim ele se inclui. Jesus não diz que faz parte da instituição da época, mas ele se identifica com os judeus, porque os judeus até aqui têm uma verdade clara em relação a este assunto. Vós adorais o que não sabeis. Nós, incluindo Cristo, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que sabemos. Simples e direto. Quem é que Jesus adora? Somente um ser. Um só. O Pai. A adoração de Cristo ao Pai é perfeita. E ele mostra exatamente qual é a grande doutrina que foi atacada e a grande doutrina que expulsou finalmente o marido da igreja. E da igreja verdadeira. A igreja que foi chamada por Deus para um trabalho. A verdadeira igreja que recebeu luz. Essa igreja, repito, não era uma igreja institucional. Era um povo que recebeu uma verdade, um povo que foi depois chamado de povo do advento. Este povo recebeu uma verdade única. Aos poucos, virou a igreja adventista do sétimo dia, que já nos seus começos foi criando apostasias. Foi, num primeiro momento, fiel, como povo do advento, passa a ser uma igreja institucional, mantém por um bom tempo doutrinas perfeitas, inclusive adoração ao único Deus, mas a apostasia toma conta, Roma invade, começam as reuniões com os luteranos, começam as reuniões com Roma, e a igreja passa ao estado caído, finalmente assumindo sua condição laodiceana, a partir de 1888, de uma forma toda particular. Rejeita a graça de Cristo, rejeita a justiça de Cristo, rejeita a mensagem que Deus envia a ela, e começa o seu declínio espiritual de forma violenta e aberta. Claro, não só ela. Luteranos assinam um tratado de paz com o papado e um tratado conjunto da explanação de justificação pela fé. Como se Roma mudasse. Lutero certamente se revolveria, pularia fora da cova se soubesse que a igreja que leva o nome dele, que foi levantada sobre o alicerce da reforma protestante, batendo duro nas 95 teses cravadas no castelo de Wittenberg, mostrando em alto e bom som que somente Cristo pode salvar o ser humano, que somente Cristo pode ser o sumo pontífice da sua igreja, somente Cristo pode ser, de fato, esta ponte maravilhosa e única que leva anjos do céu à terra e da terra ao céu e que leva homens e mulheres a uma ligação íntima e pessoal com o nosso Pai. Alguém roubou o lugar de Cristo e as igrejas não viram. Tão certo quanto Maria e José, que estiveram naquela festa, e na festa se envolveram numa festa, entre aspas, cristã, num culto, entre aspas, cristão, e esqueceram Cristo. Foram embora, daqui a pouco alguém percebe, cadê Jesus? Cadê? Não sei. 3 dias para encontrá-lo novamente. A igreja perdeu o marido e não percebeu. E não percebe, porque o inimigo sabe trabalhar. O inimigo não está dormindo. A Bíblia diz que ele desceu com grande poder. E, logicamente, se há um nome que é adequado a esse inimigo, é enganador. O pai da mentira, com o tempo aperfeiçoa a sua armadilha, e agora ele não mente. Agora ele não mente. Ele engana. Porque ele sabe que o engano é mais difícil de detectar. Antes ele mentia. Ele dizia, não há arrebatamento. Agora não. Agora ele diz, não, sim, é Bíblia. Só que é secreto. Antes ele poderia dizer, não há dia para se guardar. Hoje não, ele diz,
Não tem um dia para guardar, sim. A Bíblia diz que tem um dia para guardar. É o dia do Senhor, é o domingo. Isso é engano. O engano é muito mais difícil de detectar, porque a pessoa, ele simplesmente hoje pega a Bíblia e perverte o que a Bíblia ensina. E ele usa argumentos. Não, é o domingo, porque agora Jesus ressuscitou no domingo. É um dia maravilhoso, o domingo. Foi a ressurreição do nosso Senhor. E o mundo chamado cristão se dobra de joelhos ao diabo e diz amém. Amém ao dia da besta. Amém ao dia do sol. Sunday. Dia do sol. Dia do egípcio, o dia do babilônico, o dia da apostasia. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. E agora é. Por favor, entenda isso. A hora vem. E agora é. A hora vem porque está no futuro de forma toda poderosa, mas não tão no futuro quanto você possa imaginar, porque está muito perto. A hora vem. E agora é. Por que agora é? Porque já o espírito do anticristo impera. Já o império do anticristo opera. Já a influência da apostasia do anticristo opera. E qual é o espírito do anticristo? Aquele que nega o pai, nega também o filho. Aquele que nega o filho, nega também o pai. Este é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo não é aquele que nega Cristo. O espírito do anticristo não é aquele que nega Deus. O espírito do anticristo é aquele que nega o pai. A paternidade literal do nosso Pai Celestial em relação ao seu Filho literal, Jesus Cristo. Esse é o espírito do anticristo. E este é o espírito que finalmente expulsou Deus do seu lugar. Expulsou Cristo de como cabeça da sua igreja. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Alguma dificuldade para entender isso? A Bíblia se levanta de forma toda poderosa o tempo todo, mostrando realidades que a nós parecem quase que impossíveis. Não há absolutamente como negar que hoje a esmagadora maioria das igrejas perdeu Jesus de vista. Não sabem mais o que fazem. E quando você lê A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, imediatamente deve vir à tua mente verdadeiros adoradores. Por que verdadeiros adoradores? Não se engane. Se há verdadeiros adoradores, é porque há adoradores falsos também. Verdadeiros adoradores adoram ao Deus verdadeiro. Falsos adoradores adoram o falso Deus. E há um falso Deus imperando todas as igrejas que fazem parte do ecumenismo. A mensagem ecumênica é: você quer ser aceito no meio ecumênico? Você quer fazer parte dessa grande igreja ecumênica? Basta que você se batize em nome da Trindade. Se você for batizado em nome da Trindade, você é aceito no seio da igreja babilônica, a grande igreja babilônica. Por que será que o inimigo faz essa exigência? Só isso deveria despertar todo o trinitariano. Só isso deveria fazer todo trinitariano pensar. Se a besta exige que o batismo seja em nome da Trindade, é óbvio que esse tem que ser um falso batismo. É óbvio que esse não pode ser aceito. Jesus foi categórico. Aí vem o inimigo e ele nada tem em mim. Ora, se Jesus disse que o inimigo nada tem nele, pode a noiva de Cristo ter algo do inimigo? O mesmo livro de Apocalipse 14 nos ensina que os 144 mil, esse grupo especial nas mãos de Deus, não tem engano na sua boca. Não se contaminou com mulheres. Dia a dia, as igrejas estão se contaminando e cada vez mais. Cada dia, o diabo inventa uma nova loucura e as igrejas vão.
Mas nada, absolutamente nada é tão perigoso quanto isso. Aqui, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Em primeiro lugar, não pode ser uma adoração teórica. Não pode ser adoração em forma de guerra. Não, se você não adorar, não. Em primeiro lugar, é preciso um coração brando voltado realmente para o Pai. Um coração que consegue de joelho dizer, Pai Celestial. Por que Pai Celestial? A ninguém chameis de vosso Pai na terra, porque um só é o vosso Pai, que está no céu. Então, quando eu digo Pai Celestial, quando eu digo Pai do céu, quando eu digo Pai dos céus, eu me refiro ao único que é o Pai que está no céu. Guerras são feitas hoje? Não, porque tem que chamar isso, é Yahoo, é isso e aquilo. Jesus nos ensinou a tratá-lo carinhosamente de Pai. Eu não discuto aqui o nome de Deus, o nome de Jesus, não está em discussão isso. Mas é preciso entender o relacionamento que Deus quer ter com você. É um relacionamento não entre Deus e homem, mas sim entre pai e filho. Por favor, entenda isso. Isso tem tudo a ver com a filiação de Cristo. Por quê? Você só pode ser um filho de Deus se Cristo, como filho legítimo, incluir você nessa família. Por isso nós pedimos as coisas em nome do Senhor Jesus. Os méritos são todos dele. Incluso nessa família celestial. Incluso nessa família que adora o Pai verdadeiro, que adora o Filho verdadeiro. E não há dilema quanto à adoração ao Filho. Toda adoração que damos ao Filho é canalizada ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Não há perigo nenhum em adorar a Cristo. Não há perigo nenhum em imaginar que a adoração que é levada a Cristo não será revertida ao Pai Celestial. Tudo vem de tuas mãos e de tuas mãos te damos. A verdadeira adoração vem ao Pai Celestial e volta ao Pai Celestial porque a ele pertence. A adoração suprema sempre ao Pai. E aqui a mensagem é claríssima. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só, por único, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a adoração verdadeira. Qualquer outra adoração que fuja disso é uma adoração falsa. Ele é único. Ele não é três. Ele é único. Ele é um. A vida eterna é esta. Adorem a ti só, por único Deus verdadeiro. Que te conheçam. Relacionamento. Relacionamento é o que faz a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Relacionamento com o Pai, relacionamento com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele que veio e resgatou como segundo Adão a sua igreja. A igreja que Adão perdeu é agora nos braços entregues ao Senhor Jesus Cristo. Como segundo Adão, resgata o seu povo e o traz para junto de si. E quer sentar único, soberano, no teu trono, no trono do teu coração e no trono da verdadeira igreja. No momento, repito, o presidente é colocado no trono da igreja, tenha ela o nome que for, Cristo não está mais. E esse trono continuará sendo sempre um trono em que Cristo não pode sentar-se. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, mas também em verdade. Não basta adorá-lo em espírito. Você adorá-lo apenas em espírito, Deus conhece a sinceridade do teu coração. Mas a mentira fará com que, finalmente, você se entregue ao erro. Espírito e verdade. Verdade. A um só Deus, o Pai. E um só Senhor, Jesus Cristo. Verdade em relação à adoração. Qualquer coisa fora disso é erro. 24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não há outra forma de adorar esse nosso Deus. Não há. Deus é quem determina a forma como ele deve ser adorado. E se o Pai está procurando tais que assim o adorem, você pode ter certeza que é porque eles estão escondidos. Há muito pouca gente
adorando verdadeiramente a Deus em espírito e verdade. O Pai está procurando, porque são poucos. Vão se avolumar, mas a chamado é a ti, que ouve a mensagem hoje, agora, neste momento. Esta é a mensagem que vai iluminar a terra com a sua. Uma mensagem que convida o povo a sair de Babilônia. Quando essa mensagem alcançar o poder que deve alcançar, acredite, não haverá pai que irá segurar você dentro de uma igreja. Não haverá relacionamento com membros de igreja que vá segurar você dentro de uma instituição. Não haverá nada que irá te segurar, porque você vai perceber que agora a mensagem é: salva-te por ti mesmo. Sai porque Tito está chegando. Sai porque Roma está cercando todas as igrejas. E o que vai acontecer? Quando Roma, assim como Jerusalém estava cercada pelos estandartes dos romanos. Estandartes são bandeiras. O livro de Provérbios, de Cantares, fala maravilhosamente de uma mulher adornada, formosa como um exército com bandeiras. Quem é esta? Esta é a verdadeira igreja adornada como um exército com bandeiras. Os estandartes, as bandeiras, são os mandamentos do Senhor. A igreja é linda, ela é formosa quando ela guarda os mandamentos do Senhor e mostra os estandartes dos seus mandamentos. Quando ela revela no seu caráter, na sua vida, os mandamentos da lei de Deus. Mandamentos. Mandamentos que dizem: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Isso faz parte de um mandamento que mostra claramente que há um único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O único Deus que deve ser adorado é aquele Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem de Apocalipse 14, a primeira mensagem. Convidando exatamente a isso, que hajam verdadeiros adoradores. Por quê? Adorai aquele que fez, não aquele que não fez. Adorai aquele, não aqueles. É bem verdade que Deus fez através de seu Filho, mas o chamado à adoração ao Pai é inequívoco. Deus tem sido expulso das igrejas, por quê? Porque quando Cristo é retirado da igreja, obviamente que ele, sendo o legítimo representante do Pai, o Pai é retirado também. Cristo, ao sair da igreja, Deus o acompanha, porque eles não se separam, em nenhum momento se separam. Naquela cruz, no Getsêmani, foi o momento da separação. Trevas cobriram a terra e tudo mostrou o desagrado do Pai pelo que havia ali. Mas o Pai se fez presente ali. Nuvens espessas ocultaram a glória do Pai para que as pessoas não morressem carbonizadas ali. Mas foi naquele momento a separação. E por isso a dor foi tão forte. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu não suporto a dor da separação. Nenhum de nós suportará a dor da separação final. Nenhum de nós quererá descobrir um dia como realmente expulsou a Cristo da igreja. Nenhum de nós quererá saber um dia que, gritando, templo do Senhor é este, finalmente será destruído exatamente dentro do templo. O maior terremoto que já alcançou a terra, terremoto de Lisboa, quando ocorreu, começou a ocorrer, pessoas correram para as igrejas para se proteger. Morreram aos milhares. Por quê? Porque as igrejas caíram praticamente todas. Templo do Senhor é este. Aqui estaremos protegidos. Lembrem-se, um novo terremoto abalará a terra, marcando o reinício de todas as trombetas que vão ocorrer. Pessoas gritarão: para o templo, templo do Senhor é este. Milhares morreram novamente. Deus quer purificar a tua alma. Deus quer purificar você. Sede santos, como vosso Pai Celestial é santo. Nós temos que buscar diariamente, conquistar cada vez mais um caráter que realmente agrade ao nosso Pai. Este é o tempo que Ele quer. Eu e você. É a você que Ele quer. É a mim que Ele quer. Cada um de nós. Colunas vivas para Deus. A mulher disse: eu sei que o Messias, que chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou. Eu que falo contigo. Este é o verdadeiro marido. Eu sou o marido.
Eu que falo contigo. Jesus é o verdadeiro marido e acredite, ele quer falar contigo. Ele quer falar comigo. Ele quer falar conosco. Assim como o pai, que no momento do pecado de Adão, Adão, onde você está, Adão? Imaginamos que Deus estava ali bravo. Jesus quer realmente adentrar o corpo da tua mãe e está te dizendo, eu sou. Eu sou quem? Eu sou o marido da igreja. Eu sou o verdadeiro filho de Deus. Eu sou o legítimo filho de Deus. Eu, o que falo contigo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os verdadeiros servos de Deus reconhecem a voz de Deus a falar ao coração deles. Você consegue reconhecer a voz de Deus falando ao teu coração nessa noite? Você consegue realmente entender que essa mensagem não é uma mensagem do ser humano? Você consegue entender que é um Deus apelando ao teu coração para que você saia dela e não seja participante dos pecados que tem cometido? Nisso vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher, canta, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha que interessante. Essa mulher tinha ido buscar água, esqueceu até o que tinha de fazer. Deixou o cântaro, o coração fervendo com a palavra de Deus. E foi imediatamente comunicar o que recebeu. Imediatamente ela exaltou a Cristo. Imediatamente. Vinde e vede. Quando Filipe foi buscar a Natanael, Natanael estava embaixo da figueira. E Filipe diz a ele, Natanael, achamos o Messias, Jesus, de Nazaré. Imediatamente o preconceito se levou. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê, foi a resposta. Vem e vê. Centenas, talvez milhares, hoje, dizem, escuta, mas pode vir alguma coisa boa desses grupinhos de garagem? Essas igrejinhas aí, esse pessoalzinho aí, esses dissidentes? Pode vir alguma coisa boa dos dissidentes? Esses malucos, esses fanáticos, esses fundamentalistas? Pode vir alguma coisa boa? Vem e vê. Essa é a mensagem. Se Natanael não tivesse ido ver, estaria, entre aspas, até hoje embaixo da figueira. Figueira representa obras próprias. Adão e Eva se cobriram de folhas de figueira. Cometeram o pecado e tentaram esconder o pecado com obras. É o que as igrejas tentam fazer. Deus não pediu folhas de figueira. Deus pediu obediência. Deus pede os mandamentos. Não adianta tentar cobrir o teu pecado com obras. Não vai funcionar. As obras são o legítimo resultado da justificação. As obras são o legítimo resultado daquele que já está vestido com o manto de Cristo. Pele do Cordeiro. É disso que necessitamos. Vestidos com a pele de Cordeiro, não estaremos mais preocupados com as nossas obras. Elas virão automaticamente, porque a graça faz isso. O favor imerecido de Deus nos leva. A palavra de Deus diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Não é a pressão, é a bondade dele. Isso aconteceu com Pedro e não aconteceu com Judas. Pedro, simplesmente, quando o galo canta, lembra-se do que fez. E lembra-se também a quem ele escolheu servir. No momento que o galo canta, Pedro se lembra das palavras do mestre. Quando o mestre lhe disse, Pedro, tu me negarás. Pedro, você vai me trocar. Pedro, você vai me abandonar. Pedro, chegará um momento que você não me quererá mais como teu marido, como marido da igreja particular que é você, da pedra que é você. Mas eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro se lembra disso, ao que o galo canta, Pedro, então, procura os olhos do Salvador. Ao procurar os olhos do Salvador, aquela pequena igreja, ao procurar o marido, ao encontrar, imaginando que o marido agora lhe faria uma cara feia, como quem diz, viu, não te falei, encontra apenas amor. A bondade de Deus te leva ao arrependimento.
A bondade de Deus manifesta no olhar de Jesus. Reconquista Pedro para si. E Pedro agora arrepende-se amargamente. Os olhos da igreja encontram o verdadeiro marido. E na bondade daqueles olhos se entrega na hora. Pedro então vai, e agora sim, agora a conversão tem efeito. E Pedro se levanta daquela oração como uma nova pessoa. Triste, machucado, mas como uma nova pessoa. E vai encontrar o perdão. E encontra o perdão. Do outro lado, Judas. Judas não escolheu o perdão. Infelizmente, Judas buscou os maridos falsos. Após perceber de forma mais assinalada a sua traição, foi confessar o seu pecado aos padres, aos pastores, aos ministros. Pequei traindo sangue inocente. Que temos nós contigo? Isso não é conosco. Buscou o falso marido. Buscou aqueles que eram os líderes da igreja. Aqueles que se assentavam na cadeira de Moisés. Quando, em realidade, naquele momento, a única cadeira que poderia ter alguém sentado, a cadeira de Jesus Cristo. O trono de Cristo agora já estava implantado, o reino da graça estava implantado, e o soberano, Cristo Jesus, deveria sentar-se. Mas, infelizmente, Judas mostrou o resultado daqueles que não aceitam o verdadeiro, daqueles que realmente, finalmente, abandonarão o verdadeiro marido para casarem-se com ele. A besta está preparando suas núpcias. Cristo está preparando suas núpcias. Qual núpcia você vai participar? A decisão é somente tua. Lembre-te, porém, que nas bodas de Cristo foi encontrado alguém sem as vestes de Cristo. Não é possível e não se poderá de maneira nenhuma adentrar nas bodas de Cristo aqueles que não se vestem com a justiça de Cristo. Todos os teus mandamentos são justiça. A Bíblia toda vai o tempo todo chamar você ao arrependimento e à guarda dos mandamentos. Esta aceitação a Cristo tem que ser completa. Lembre-se, os mandamentos foram escritos na rocha. E a razão? Uma delas, Cristo é a rocha eterna. Você não tem como aceitar a Cristo sem aceitar os mandamentos. E a razão é simples. No coração de Cristo vem a lei. E ao aceitar a Cristo de forma completa, você recebe a lei. Se você, ao, entre aspas, aceitar a Cristo, não aceitou a lei, com certeza você aceitou o Cristo errado. Porque não há a menor possibilidade de receber a rocha viva sem os mandamentos escritos. Não há a menor possibilidade disso. O dedo poderoso de Deus foi escrito na rocha. Com o dedo poderoso de Deus veio a rocha eterna, Cristo Jesus, com os mandamentos escritos no coração. E a promessa não falha. Escreverei as minhas leis nos vossos corações. Deus não erra. Não erra. Se a lei não está escrita no teu coração, com certeza, o Cristo que você está buscando não é o mesmo da rocha eterna. Não é o verdadeiro Cristo. Repito, o verdadeiro Cristo vem completo. Nele vem a lei. E ao aceitar a Cristo verdadeiramente, a lei passa a fazer parte da lei. Entenda isso. Este é o verdadeiro Cristo, que reflete o caráter do Pai, que é exatamente o caráter refletido por uma lei que não deixa dúvidas. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Não há como fugir dessas duas premissas básicas e principais da lei de Deus. Em tudo que se busca, em tudo, todos os aspectos, Deus está tentando, de todas as formas, escrever a lei no coração do seu povo. Mas é preciso que o povo abra o coração e diga: Senhor, escreva, aqui estou eu. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: o quê? Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse:
uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Exatamente hoje. A vontade daquele que enviou a Cristo é que você entenda o chamado que ele faz. A vontade desse Pai Celestial hoje em relação à tua vida é: sai dela, povo meu. Não se contamine mais. Não postergue mais. É hoje o convite. Essa é a vontade do Pai, porque a mensagem, quarta mensagem, que vai iluminar a terra com a sua glória, que vai iluminar o teu coração, que vai fazer com que você saia desse lamaçal de doutrinas espúrias que o chifre pequeno tem impetrado. Tudo isso, acredite, no momento que você sai, você começa agora a ter o seu coração limpo de todas as doutrinas erradas, e começa a ter uma aproximação e um relacionamento verdadeiro com Deus. Lembre-se, não se pode encher um vaso cheio. Contaminados e cheios de falsas doutrinas, é preciso primeiro que Deus limpe esse coração inteiramente de todas essas tradições. De 1.200 até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa purificação é da alma, é do corpo, é do templo do céu, mas é também do teu templo. Você é o templo do Espírito Santo. Essa purificação tem que ocorrer. E para isso, você tem que sair do lamaçal das igrejas corrompidas em apostasia. Não há mais tempo para brincadeiras. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Essa mensagem vai iluminar a terra toda com a sua glória. Levante os vossos olhos e veja. Veja as terras, veja as pessoas, elas já estão brancas para a ceifa. Para um ou para outro lado. Nesse caso, pela graça de Deus, Jesus vê a mulher vindo agora com as pessoas. Os apóstolos olhariam apenas os campos, está tudo verde. Mas Jesus vê o futuro. Jesus vê o resultado dessa mensagem. Essa mensagem que apela à adoração ao Deus vivo irá finalmente fazer com que a terra seja iluminada. Por quê? Porque a falsa mensagem tem propagado um falso Deus, um falso Cristo. Mas no momento que a poderosa mensagem se levanta, num convite à adoração ao Deus verdadeiro, Cristo irá ser refletido na sua igreja. O verdadeiro Pai sendo adorado agora por milhares na terra, adorado em espírito e em verdade, como nunca houve uma quantidade, uma multidão em toda a terra. Isso é a grande ceifa. E você fala para um, e um fala para outro. Amados irmãos e irmãs, deixe eu fazer um apelo todo especial a vocês. Hoje, você tem WhatsApp, você tem Facebook. Eu não tenho Facebook, porque o Facebook é do demônio. Esqueça isso. Facebook é um instrumento para ser usado para a honra e glória de Deus. É só um instrumento. Você pode fazer dele uma arma para o diabo e pode fazer uma arma poderosa para Deus. No passado, nós saímos para entregar folheto. Num dia proveitoso, nós entregávamos, quem sabe, cada um de nós, 300, 400 folhetos. Eu saía, às vezes, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, todo dia. Eu começava a trabalhar às 8 horas, então eu entregava folhetos até mais ou menos 7 e pouco, 7h20, 7h30. Depois ia tomar um banho e ia para o trabalho. Eu não sei se eu conseguia entregar 300 folhetos, não me recordo bem. Porque tinha que deixar nas casas. Madrugada, era difícil, não enxergava direito, às vezes mais escuro. Hoje, com um toque de dedo, um toque num botão, você envia uma mensagem. E não pode ser mensagem de bom dia. Não. Nós somos um povo com uma mensagem específica. Um toque num botão. E você manda para 200, 300, 400. Claro, o WhatsApp restringe. Mas você pode, no Facebook, agregando amigos, mandar essa mensagem. Convidá-los. Você pode juntar de grupo em grupo. Manda de 5 para todos os teus amigos. Ide e fazei discípulos. De todas as maneiras podemos trabalhar. Nós atingimos centenas, milhares dessa forma. Através do Face, através das redes sociais. Você pode e deve ter um WhatsApp,
Você deve participar dessas coisas para pregar o evangelho apenas para isso. Hoje é fácil poder fazer a mensagem chegar. O que ceifa, 36. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. A alegria, irmãos, de poder compartilhar a palavra. A alegria de poder receber a palavra. Eu posso dizer que sou uma das pessoas mais felizes do mundo. Porque pelo trabalho dos amados irmãos daí, pelo trabalho dos irmãos de São Paulo, pelo trabalho desse exército maravilhoso que Deus está levantando, pessoas me ligam todos os dias, um pergunta, outro pergunta, mas pessoas me ligam dando testemunhos. Recentemente, uma irmã que me mandou pelo WhatsApp um áudio, e ela contava que ela, muito tempo pedindo a luz para Deus, pedindo, orando, pedindo. E ela disse que um dia, ela simplesmente de madrugada acordou, entrou no computador e não sabe até hoje como apareceu na tela dela a verdade sobre o filho. Ela entrou no nosso site, pela graça de Deus, ela deu um testemunho belíssimo. Eu sei que não somos só nós, não são mesmo. Nós temos vários irmãos no Brasil inteiro, pessoas como o irmão Fábio, que hoje abre aqui esse canal, o pessoal da Paraíba, Paulo Pinto, enfim, Wagner Maxson. Tem muita gente que Deus está chamando, pessoas a quem eu tenho a honra de chamar de irmãos. Pessoas muito melhores que eu, pela graça de Deus, pessoas que estão fazendo um trabalho fantástico para Deus, que nos apoiam, pessoas que são como Josué e Caleb, segurando os braços de Moisés, pessoas que são como o próprio Moisés, no sentido de que estão levando a mensagem, estão assumindo uma liderança que não pediram. Deus está no controle de tudo, meus amados irmãos e irmãs. Vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Vale a pena entregar a vida por esse Deus maravilhoso. Vale a pena escolher o verdadeiro marido para essa igreja maravilhosa. Amanhã, nós encerraremos este pequeno estudo. Eu gostaria muito que você meditasse nas palavras que eu digo hoje. E preste bem atenção nisso. O que ceifa, recebe galardão e ajunta fruto para a vida. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para que assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Não se preocupe. Mas eu falo, a pessoa não ouve. Não se preocupe. Você semeia. Um outro vai comer. Não há problema nisso. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Desde que essa mensagem começou a ser dada. Esta mensagem, desde que começou a ser dada, em 1844, com o Sai Dela, Povo Meu, com todas as mensagens, as 3 mensagens evangélicas. Outros foram chamados e trabalharam. Depuseram as suas bandeiras. Depuseram essas bandeiras, essas mensagens, levaram para o túmulo a esperança da vinda de Cristo. Nós entramos no trabalho deles e devemos continuar com mais força, com mais rigor, sabendo que esta é a mensagem a ser dada ao mundo. E muitos dos samaritanos daquela cidade quererão vir. Eles virão, irmãos. É uma questão de tempo e eles virão. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Prepara-te, meu irmão e minha irmã. Os samaritanos virão, sedentos, com fome. Sede da água da palavra de Deus. Nós estamos como a igreja no deserto. Precisamos nos preparar, porque daqui a pouco eles virão. Nós teremos que estar preparados para alimentá-los. A fome será muita, porque em pouco tempo será feito um trabalho maravilhoso. A terra será iluminada com a glória de Cristo. O resultado? Alguns, quem dera se não fossem todos, alguns realmente aceitarão a mensagem e estarão preparados para ver Cristo vindo nas nuvens do céu. E eu espero de todo o coração, meu irmão, minha irmã, que você esteja lá. Que Deus te abençoe grandemente e possa fazer você entender que esta mensagem não é uma mensagem para ser guardada no coração. De graça recebeste, de graça dá. Deus seja louvado.